ele convocou uma rede, um movimento de protesto contra a monarquia no momento, vejam só, em que a monarquia deu direito de voto para as mulheres, né? Então, e permitiu que as mulheres votassem e fossem votadas e ocupassem cargos públicos, né? E aí o Ayatollah Khomeini convocou um protesto nacional contra isso que ele via como um sacrilégio, como um pecado, né? Esse bombardeio no prédio onde estava reunida a Assembleia dos Peritos, né? A Assembleia dos Peritos é uma reunião dos 88 ayatolás que decidiriam quem seria o sucessor do Ali Khamenei, né? Quem seria o novo líder supremo, né? É um dos órgãos dessa estrutura complexa que é a República Islâmica do Irã. Então, eu não sei se eles estavam todos lá, se morreram todos, não é? O alvo, evidentemente, era essa assembleia, porque eles estavam reunidos porque é praticamente a única função deles, né? É decidir quem vai ser o novo líder supremo, lembrando que em 47 anos de República Islâmica só houve 2 líderes supremos, né? De 1979 a 1989, o Ayatollah Ruhollah Khomeini, né? Fundador da República Islâmica, e com a morte dele assumiu o Ali Khamenei, e agora a Assembleia dos Peritos, ou a Assembleia dos Especialistas, conforme se queira traduzir, teria essa função de escolher o novo líder, né? O outro grupo importante, o outro órgão importante é o que eles chamam de Conselho dos Guardiães, né? Que é o que veta as candidaturas a presidente da República, né? O presidente da República é o segundo cargo lá, o mais importante é o de líder supremo, e só pode concorrer. Formalmente eles têm eleições, mas só podem se candidatar os nomes aprovados por esse Conselho de Guardiães, que tem também uma forte presença dos líderes, dos clérigos xiitas, né, dos ayatolás. Os nomes que vinham sendo cogitados, o próprio filho era o favorito, o filho do Khamenei, esqueci o primeiro nome dele, né? Era tido como favorito, embora encontrasse uma oposição ao nome dele em setores, né, da teocracia islâmica, porque caracterizaria uma espécie de sucessão monárquica, né? Porque seria o filho do chefe anterior, e a República Islâmica tem um forte pé atrás com relação a qualquer coisa que se assemelhe à monarquia, porque o regime anterior, evidentemente, era o regime monárquico. Era a monarquia do Shah Reza Pahlavi, né? Da qual os ayatolás têm horror, né? O Shah Reza Pahlavi foi um monarca que ocidentalizou o Irã, né? Aliás, antes dele, o pai dele, primeiro, né? Depois ele, ocidentalizaram o Irã, dando, por exemplo, direitos a mulheres, permitindo ampla participação das mulheres no processo político, liberando as mulheres da obrigação de vestir essas roupas que cobrem o rosto, cobrem o corpo, né? Então, a mulher iraniana, nos anos da monarquia, ela se ocidentalizou, ela se emancipou, ela tem um grau de instrução, né, que você dificilmente vai encontrar em outros países muçulmanos, né? E tudo isso foi permitido pela monarquia, e tudo isso um dos primeiros movimentos do Ayatollah Khomeini, muito antes de 79, antes dele se exilar para a França, foi um protesto. Ele convocou uma rede, um movimento de protesto contra a monarquia no momento, vejam só, em que a monarquia deu direito de voto para as mulheres, né? Então, e permitiu que as mulheres votassem e fossem votadas e ocupassem cargos públicos, né? E aí o Ayatollah Khomeini convocou um protesto nacional contra isso que ele via como
um sacrilégio, como um pecado, né? Curiosamente, um dos candidatos à sucessão do Ayatollah Khamenei é o neto do Ayatollah Khomeini. Ele é um dos que está no páreo. E, mais curiosamente ainda, ele tem poucas chances de ser escolhido. Não porque ele está morto, não, ele está vivo. Né? Alguns desses candidatos hoje têm uma chance bastante reduzida de serem escolhidos porque estão mortos. Aí fica um pouco difícil você morto assumir qualquer cargo, dá um certo trabalho. Né? Mas não é o caso do neto do Ayatollah Khomeini. Né? Também esqueci o primeiro nome do Ayatollah Khomeini era Ruhollah. O nome do neto eu não sei. Mas a curiosidade é a seguinte, sabe por que ele tem pouca chance? Porque ele é considerado um moderado. Eu quase não acreditei quando eu soube disso, mas o neto do Ayatollah Khomeini, o Khomeini era um louco, né? Era um radical. Aliás, o Khamenei também não fica atrás, né? Não ficava atrás. Mas no momento o Khamenei fica embaixo, né? Embaixo da terra. Eu quero te fazer um pedido especial. Se inscreva no canal. É muito simples, basta você clicar no botão aqui embaixo. Depois que você se inscrever, você clica no sininho para ser avisado toda vez que a gente entrar no ar em uma live ou colocar algum material novo. E por último, se você puder, se torne um membro, contribuindo para o canal e nos ajude a manter a palavra da liberdade viva. Muito obrigado. Provavelmente no inferno. Embora há rumores de que o diabo esteja receoso de permitir a entrada do Khamenei e dessa turma lá no inferno. Nem o inferno quer. Mas o neto do Khomeini é considerado um moderado, né? No contexto do Irã. Então, por isso, ele teria poucas chances de ser escolhido. Parece que o favorito mesmo é o Khamenei. Agora, eu acho que vai haver uma segunda onda de assassinatos, né, de execução desses líderes. Quer dizer, o primeiro escalão foi embora. Agora tá partindo para o segundo time. Eu acho que os Estados Unidos vão eliminar esse segundo time também, até encontrar a Dercy Gonçalves do Irã. Não é Dercy Gonçalves? Como é que é o nome da mulher que é tanta? Vocês entenderam? Delcy Rodrigues. Delcy Rodrigues. Até encontrarem vai ser uma versão masculina, com certeza, né? A Delcy Rodrigues iraniana. E uma outra informação interessante, né, que está circulando essa notícia, mas ainda depende de muita confirmação, né? Tem um grupo armado hoje que pode oferecer resistência para derrubar o regime, né? A gente já falou sobre isso aqui. Bombardeio aéreo não é suficiente. Você precisa de boots on the ground e esses boots não vão ser americanos, não é isso, né? O que o Trump quer. Não quer botas americanas no solo, mas você precisa de uma força armada no solo, em território iraniano. O que você tem hoje? Você tem o Kurdistão iraniano. Os curdos do Irã, o Kurdistão, né, os curdos são o maior povo sem Estado, sem país independente do mundo. Tá? Eles são 30 milhões, eles não são árabes, eles são muçulmanos sunitas, não são árabes, não falam árabe, tá? Falam curdo. O curdo é uma língua de origem iraniana, do grupo chamado Grupo de Línguas Iranianas do Oeste, né, do Ocidente, junto com o persa. O persa é a língua que os iranianos falam. Tá? Os curdos falam uma língua parecida e eles têm curdo. Se a gente olhar o Kurdistão no mapa, o Kurdistão pega o encontro de 4 países, né? Turquia, Irã, Iraque e Síria, né? Assim, né? Pega ali essa interseção aí desses 4 países. No Iraque, eles estão muito bem, obrigado. Né? Eles têm um Estado, não é um país independente,
mas é um ente da Federação Iraquiana, como se fosse um Estado brasileiro, o Estado de São Paulo, por exemplo. Tem uma boa autonomia, tem uma economia que funciona bem. A capital do Kurdistão iraquiano é Erbil, que é uma das cidades mais antigas do mundo. Hoje tem o maior consulado americano do mundo funcionando lá. Tem uma base americana imensa funcionando lá. Acho que já tomou bomba também, do Irã. E eles financiam os curdos iraquianos, financiam os curdos do Irã. Os curdos do Irã têm um grupo bem armado, bancado pelos compatriotas que estão do outro lado da fronteira, no Iraque. Então, o que está correndo, o rumor que está correndo é o seguinte: haveria um movimento de pinça contra Teherã. Muita gente não sabe que eu também sou escritor. Eu já lancei 3 livros. O primeiro é esse aqui, Jogando para Ganhar, Teoria e Prática da Guerra Política, que fala sobre as coisas da política, fala sobre cultura. É um livro voltado para quem quer entender um pouco melhor esse mundo da política. Esse livro já está na sua 2ª edição. O segundo livro que eu lancei conta a história da minha participação na criação do Partido Novo, do qual eu saí em 2016. Se chama Os Inocentes do Leblon. Ele conta todos os bastidores da criação do partido e traça um panorama do Brasil durante a última década. É um livro que muita gente acha interessante. E meu último livro, para minha surpresa, foi um best-seller com mais de 100 mil cópias vendidas. A Construção da Maldade fala sobre a história da destruição da segurança pública brasileira. Ele explica como a ideologia marxista se infiltrou no nosso sistema de justiça criminal e conta algumas histórias de vítimas. É muito importante para quem quer entender um pouco melhor sobre o que acontece no Brasil. Ele tem dados, fatos, referências. Não é um livro de opinião, é um livro que mostra um panorama da realidade. Todos esses livros você pode encontrar na minha livraria online, livrariadorobertomota.com.br. A minha livraria tem uma seção só com recomendações. São livros que eu li e que eu recomendo que você leia. São, acima de tudo, livros bons, gostosos de ler, porque ninguém merece livro chato. Eu quero lembrar a vocês que eu faço palestras. É uma das atividades que eu mais gosto de fazer. Palestras sobre política, panorama geopolítico, sobre economia, sobre cultura e sobre segurança pública. Para maiores informações sobre as minhas palestras, mande um e-mail para meiahoracomota@gmail.com. Muito obrigado.